Olá, sabe aqueles dias em que a vida parece um desafio atrás do outro, reviravoltas, frustrações, a gente acaba procurando, uma espécie de guia, uma filosofia que ajude a gente a navegar por tudo isso? Bom, hoje a gente vai mergulhar em uma filosofia exatamente assim, e olha que ela já existe há mais de 2000 anos. Então vamos começar com uma pergunta que, nossa, todo mundo se faz. O que a gente não controla de jeito nenhum? Pensa aí, o trânsito, o tempo, o que as outras pessoas fazem ou pensam, a lista é enorme, né? Pois é, e é exatamente nesse conflito, sabe, nessa briga entre o que a gente pode e o que a gente não pode mudar, que mora o segredo da filosofia que a gente vai ver hoje. Ok, mas de onde veio essa ideia? A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para a Grécia Antiga. E o mais curioso é que essa filosofia, essa solução, não surgiu, sei lá, num palácio ou num templo super chique. Não, não. Foi num lugar bem mais acessível, bem mais público. Vamos ver agora de onde ela veio e por que tem esse nome. Então, imagine só, Atenas, lá no comecinho do século III a.C., tinha um filósofo, o Zenão de Cítio. E o Zenão ele era diferente. Em vez de dar aula trancado numa sala, ele ensinava ao ar livre, debaixo de uma varanda coberta, um pórtico, que em grego se chama stoa. E pronto, tá aí a origem do nome. Estoicismo, veio de stoa. Simples assim, né? Uma filosofia que já nasceu pública, para todo mundo ouvir. Beleza, já vimos a história. Agora vamos para o coração da coisa, para a essência dessa filosofia. O estoicismo tem um pilar, uma ideia central que é, nossa, muito poderosa. É uma daquelas ideias que mudam tudo, que viram um jogo, porque ela tira o foco do que acontece lá fora e joga toda a luz para dentro da gente. É aqui que o negócio começa a ficar prático de verdade. E a ideia é essa aqui, a frase que é a chave de tudo. Presta atenção, não são as coisas que nos perturbam, mas o que a gente pensa sobre elas. Não é o engarrafamento, a crítica que alguém fez, ou até uma perda. Não é isso que machuca. O que realmente causa o sofrimento é o nosso julgamento sobre essas coisas. É a historinha que a nossa mente conta. Pensa bem, não é o fato, é a nossa interpretação do fato. Essa diferença, ela muda tudo. Olha só que legal essa divisão. De um lado, tem os acontecimentos externos, certo? Aquilo que simplesmente acontece com a gente e que, olha, não tem o que fazer, está fora do nosso controle. Mas aí, do outro lado, tem as nossas percepções. E isso sim, o que a gente pensa sobre o que acontece, e isso está totalmente no nosso controle. A grande genialidade dos estoicos foi dizer, esquece a primeira coluna, foca toda a sua energia na segunda. Tá, beleza. Mas como é que a gente gerencia essa tal coluna do controle? Bom, os estoicos, principalmente um filósofo chamado Epicteto, deram uma ferramenta para isso, a escolha racional. O que é isso? É basicamente a nossa capacidade de usar a razão para, sabe, dar aquela respirada funda, pausar, analisar o que está acontecendo e decidir, de forma consciente, como a gente vai interpretar aquilo e reagir. Em vez de só sair no piloto automático, sabe, na emoção pura. Ok, mas para que todo esse trabalho? Qual o objetivo final de ficar gerenciando percepção, fazendo escolha racional? É só para aguentar o tranco calado? Não, de jeito nenhum. O estoicismo não é sobre sofrer em silêncio. Muito pelo contrário, ele tem um objetivo final bem claro e, olha, super positivo. E o caminho para chegar nesse objetivo passa pelo que eles chamavam de 4 virtudes principais. Primeiro, o autocontrole, que é para a gente dominar nossos impulsos. Depois, a coragem, para encarar os desafios sem fugir. A justiça, para a gente ser correto com os outros. E, por fim, a sabedoria, que é a grande sacada de saber diferenciar o que a gente controla do que a gente não controla. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Para os estoicos, felicidade não é algo que a gente encontra por aí, sabe? Em riqueza, em fama, não. A felicidade que eles chamavam de eudaimonia, que não é tipo uma alegria passageira, mas sim um estado de plenitude, de uma vida que valeu a pena. Essa felicidade é o resultado direto de viver uma vida com virtude. Ela acontece quando a gente usa no dia a dia o autocontrole, a coragem, a justiça e a sabedoria para lidar com as nossas percepções e as nossas ações. E com isso a gente volta lá para o começo, mas agora com um olhar totalmente diferente, né? A gente encerra esta análise com uma pergunta para a gente pensar. Todo santo dia um monte de coisa acontece lá fora. Mas o que importa mesmo é, qual é a história que a nossa mente está contando sobre essas coisas? De que jeito a nossa percepção está moldando o nosso dia? A resposta para essa pergunta, bem, ela pode ser o começo de uma mudança e tanto.